sistema contábil e campo de atuação da contabilidade. Vamos tentar entender o que significam esses termos de acordo com a teoria da contabilidade e, mais especificamente, de acordo com um livro Estudando Teoria da Contabilidade, um livro bastante antigo, mas que na faculdade eu utilizei quando fiz, né? Eu estou no capítulo... Já até me perdi em qual capítulo. Capítulo 4, unidade 4, né? Este é o livro, ó. É um livro apenas introdutório, estamos chegando a quase um terço dele já. Então, campo de atuação da contabilidade e sistema contábil. Provavelmente isso que nós vamos ver aqui não é campo de atuação profissional, não. Campo de atuação no sentido que onde a contabilidade deve atuar. Ou seja, qual deve ser o seu objeto, o seu foco. E o sistema contábil, muito provavelmente, o texto vai se referir ao que compõe a estrutura do funcionamento dos elementos da contabilidade. Vamos ver se é isso mesmo. Então vamos lá, o campo de atuação da contabilidade, ou seja, o seu objeto, aquilo que eu já mencionei, é o patrimônio. Então a contabilidade ela atua aonde? No patrimônio de uma empresa. De qualquer entidade, seja de fins lucrativos ou não. Tanto visa acompanhar a evolução desse patrimônio. Então a contabilidade ela tem como objeto de atuação, né, o patrimônio, e o objetivo é acompanhar isso tanto numa entidade com fins ou sem fins lucrativos, e o objetivo é acompanhar a evolução desse patrimônio, tanto qualitativamente como quantitativamente, ou seja, tanto do ponto de vista da qualidade desta evolução patrimonial, como da quantidade, ou seja, em termos numéricos e também em termos de qualidade de informações específicas de algumas contas ou de alguns patrimônios, ou do patrimônio em si, né? Informações que nem sempre têm relação com números. Então é isso que ele também está tentando nos dizer sobre qualitativamente. Álvares Lopes e Blanco, de 1993, identifica uma série de elementos no sistema contábil que na realidade também são observáveis nos demais sistemas de informação. Isso porque aqui sistema contábil também é entendido como um sistema de informação sobre a evolução patrimonial, dá pra gente traduzir dessa forma, né? Então, sistema contábil é como se fosse um sistema, como se fosse não, mas é um sistema de informação de acompanhamento de evolução patrimonial. Bom, aqui ele coloca 5 elementos que compõem o sistema contábil. E são eles. O primeiro deles, né? Dados de entrada, também chamados de inputs, estão representados por fatos econômicos administrativos que ocorreram na organização ao longo de determinado período contábil, por exemplo, um mês, um trimestre, um semestre ou um exercício anual, e que o processo contábil trata de captar, medir, representar e comunicar. Então são todos os fatos econômicos administrativos ocorridos num determinado período, né? Segundo elemento desse sistema contábil, tratamento contábil dos dados de entrada, ou seja, dos inputs que eu acabei de mencionar, daqueles fatos econômicos ocorridos em determinado período. Formam um conjunto de sistemas, métodos e procedimentos de cálculo e representação. Então, é um conjunto de sistemas e métodos e procedimentos de cálculo e representação daqueles fatos econômicos administrativos que ocorreram em determinado período. Realizados pelo sistema contábil, aí nós estamos falando de sistema de fato, né? Para oferecer aos usuários a informação adequada às suas necessidades. E terceiro elemento do sistema contábil, lembrando, são 5. Terceiro, informação obtida, ou seja, os outputs, as saídas. Ao processar os inputs, ou seja, as entradas, os fatos econômico-administrativos em determinado momento de uma empresa, o sistema produz informações que refletem tanto a situação patrimonial e financeira da organização, como os resultados obtidos em um determinado período considerado. Contabilidade financeira, e aqui nós vamos ver então a diferença entre contabilidade financeira e contabilidade gerencial. Contabilidade financeira proporciona informações como balanço patrimonial, demonstração do resultado, demonstração de origens e aplicações de recursos, demonstração dos fluxos de caixa. Já contabilidade gerencial proporciona informações periódicas sobre receitas, custos e resultados analíticos, inventários permanentes, resultados por sessões, desvios e etc. Então, a contabilidade financeira, ela proporciona informações da contabilidade em si, nas suas demonstrações contábeis, né? E a contabilidade gerencial,
é uma informação também das demonstrações contábeis, mas ela traduzida, vamos dizer assim, gerencialmente, do ponto de vista mais interno mesmo da empresa. Bom, terceiro, então nós já falamos de 3, vamos para o quarto elemento do sistema contábil, retroalimentação informativa, ou seja, o feedback. Toda a informação gerada pelo sistema contábil volta a ser processada pelo mesmo, produzindo-se novas demonstrações. Então, sempre que ocorre um processo contábil completo, esse processo, ao ser finalizado, aquelas informações novamente entram num novo período e tudo começa novamente. Então, é retroalimentação da informação. E, por fim, último dos 5 elementos de um sistema contábil, aplicação de princípios e normas, ou seja, controle, para garantir a adequação entre os dados de entrada, ou seja, os inputs, de seu tratamento contábil, ou seja, o processo em si, e a informação fornecida pelo sistema, ou seja, os outputs e normas estabelecidos, ou seja, esse nós vamos tratar agora, em normas estabelecidos, com o propósito de produzir demonstrações que atendam às características desejadas pelos usuários. Vamos repetir esse último, então. Aplicação de princípios e normas. Eles existem para garantir a adequação entre os dados de entrada, entre o seu tratamento, entre a informação fornecida pelo sistema. A contabilidade deve seguir princípios e normas estabelecidos com o propósito de produzir demonstrações que atendam às características desejadas pelos usuários. Bom, esse foi o vídeo de hoje, então, sobre campo de atuação da contabilidade, que nós entendemos ser principalmente o patrimônio em si. Ou seja, a contabilidade ela existe, ela atua sobre o patrimônio de uma empresa e o seu objetivo, de modo geral, é acompanhar a evolução deste patrimônio, que ocorre a partir de elementos do seu sistema contábil, ou seja, a entrada, que são os fatos e econômicos administrativos ocorridos num dado período. O segundo é o tratamento destes fatos, desses registros contábeis. O terceiro é o output, ou seja, qual que é o resultado disso tudo, que pode ser uma contabilidade financeira ou uma contabilidade gerencial. Depois, uma retroalimentação do sistema que acontece o tempo todo. E, por fim, o obedecimento à aplicação de princípios e normas em todo este campo de atuação da contabilidade. No próximo vídeo, quero continuar esse assunto ainda sobre campo de atuação da contabilidade, partindo para a parte B do texto. No vídeo passado, eu tratei sobre uma conclusão de conceitos e objetivos da contabilidade. Dá uma olhada, vou deixar aqui no final. Valeu!